tradicional é que a gente sempre passa por blocos. Tá? Eu gostaria que as perguntas fossem assim: 3 minutos no máximo de intervenção, tá? 4 intervenções dirigidas aos palestrantes, depois se haveria, se for o caso, um novo bloco. Então, inscrições. Eu primeiro quero cumprimentar as duas palestras, muito positivas mesmo, muito boas. Parece que a gente tem que dar o seu próprio nome, né? Meu nome é Jaime Rodrigues. Eu sou urbanista, então eu já vou entrar nessa questão regional, mas ao nível urbano. E vou dizer o seguinte: a pergunta final do professor Ricardo era no sentido a política está, digamos assim, pronta para receber essa discussão. Mais ou menos seria essa a pergunta, né? Se isso já é uma questão política. E eu vou me permitir dizer que sim, na minha opinião, e coloco como pergunta, né? Eu acho que nas últimas eleições municipais isso ficou evidente. No caso de São Paulo, pelo que eu consegui observar à distância, enquanto, por exemplo, sei lá, tinha um candidato que eu acho que já era derrotado, que era o Serra, e outro candidato que era um perigoso, que era o Russomano, né? Enquanto o Russomano falava em generalidades, o Haddad, claro que junto com o Lula é outra coisa, né? Bem mais fácil, mas de qualquer maneira ele levantou politicamente a questão da periferia, a questão do transporte. Enquanto o Russomano dizia, quanto mais distante, mais cara a passagem, que é um absurdo, o Haddad levantava politicamente essa questão. Então as coisas se tornaram efetivas e a população entendeu isso. Claro que com Lula do lado tudo é mais fácil, mas, por exemplo, em Belo Horizonte, um candidato excelente, um candidato querido da população, que já tinha sido prefeito, perdeu as eleições. Algo, de uma certa maneira, também em Porto Alegre aconteceu, ou seja, as questões políticas da periferia, do transporte, tal, não foram levantadas. E daí houve uma distorção, houve uma solução política eleitoral surpreendente. O candidato eleito teve mais de 60% dos votos sem ter levantado nada, mas por fator de pouco. Era isso. Pedro Preuser, do BRDE. Duas questões ao Ricardo. Primeiro, com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, queria saber a sua opinião. O fundo ele foi objeto de uma medida provisória que infelizmente está ainda em tramitação, pelo que eu entendo, porque a medida provisória trata não só do fundo, como a questão de compensação do ICMS aos estados. Então acho que isso ainda vai demorar, né, uma efetivação do fundo. E a outra que não consegui compreender, quando coloca as políticas para PLs, tanto no GTP, no BNDES, colocasse que são APLs escolhidos pelos governos estaduais. Não entendi se isso é um problema ou uma qualidade dessa intervenção. Eu queria fazer um comentário bem rápido, que eu acho que, pelo menos eu não vejo aparecer muito quando a gente faz esse debate da problemática regional e políticas regionais, é que para mim tem uma questão meio de fundo, assim, que aparece numa contradição, que o orçamento está todo organizado, ou o PPA também, todo organizado em termos setoriais.
Então, a questão regional, ela sempre fica marginal, porque ela fica colocada em uma instância que não tem hegemonia nenhuma sobre aquelas políticas setoriais. O que termina organizando isso? Quer dizer, o que decorre daí? Uma coisa eu acho que o falou, e o professor Ricardo, eu acho que enfatizou bem, assim, que é essa disputa, essa concorrência, que normalmente é uma concorrência, inclusive, que ela não se realiza, é uma concorrência meio virtual, porque assim, pega uma política que é colocada lá, por exemplo, o Ministério da Integração. Como ela tem essa dificuldade de orçamento, ela puxa lá. A questão, no território nós temos aqui a questão, fica colocado lá do MDA. Então coloca a política do MDA lá dentro, etc. Não sei se às vezes com consulta ou sem consulta, mas quando tu pega lá, está tudo organizado dentro de uma determinada região, as políticas setoriais que não pertencem àquele ministério ou aquela secretaria, enfim, isso tudo também pode ser debatido um pouco na questão do Rio Grande do Sul. A gente cansou de enfrentar esse problema aqui, era negociado, etc., mas, ou seja, não é uma prioridade da secretaria. É difícil chegar numa secretaria no ministério e dizer, isso que está acontecendo aqui nessa região vai ser prioritário nas suas ações do ministério. Então, até eu digo isso sem nenhuma crítica, né? Primeiro acontecendo assim que o Ministério da Integração, por exemplo, também no planejamento, às vezes, essa questão regional, ela termina se transformando numa questão assim, que tem muito mais valor editorial, e eu estou dizendo isso, editorial com qualidade mesmo, né? Porque, e alimenta o debate com uma grande qualidade, tem pessoas de alto gabarito que participam e produzem, eu não estou dizendo só o debate, tem produção, mas uma produção editorial acadêmica quase, né? Talvez da melhor qualidade sobre essa questão regional no Brasil é produzido aí. E se traduz em muito pouco, porque daqui a pouco começa a dar frustração, então aparece, até para quem gosta de debate, uma nova política, né? A nova política regional, porque aquela meio trancou muito por essas questões que eu acho que vocês dois colocam. Mas que para mim isso está um pouco na origem, assim, de uma contradição de fundo, que essa, como aparece o orçamento, que no fim vai ser onde vai dar grande disputa, que não tem nem no PPA, mesmo que tenha se tentado um pouco colocar, introduzir essa visão territorial, espacial, né, que é toda organizada setorialmente, e uma proposta de política regional. Estendi um pouquinho aqui, mas enfim, era isso. É um prazer ontem estar aqui e hoje também. A gente só aprende e algumas questões são importantes porque reafirmam reflexões que a gente já vem fazendo, mas ainda tem um pouco de dúvida, né? Porque é um processo e a gente está construindo um processo que ontem e hoje falaram, vem amadurecendo, apesar das críticas que se tem a ele, né? Eu fui diretor dos projetos estratégicos na primeira e segunda carteira do governo estadual e agora estou participando do Sistema Estadual de Participação Cidadã. Eu acho que os dois processos se complementam. Eu estou procurando ainda a fórmula, né, mas eu estou quase encontrando. Eu vou levantar aqui duas perguntas assim, que levam as minhas dúvidas, né, e que talvez ajudem a aproximar o planejamento e a gestão. Porque eu acho que se fala muito em planejamento, mas a gestão é que acaba, vamos dizer assim, entre aspas, atrapalhando, né? Porque o papel aceita tudo. Agora, quando chega na hora dos interesses políticos, culturais, territoriais, etc., a coisa complica, né? E aí surge a necessidade de realizar pactos. E o professor Ricardo levantou muito bem que o conflito faz parte desse processo. Eu acho que isso aí é uma questão importantíssima da gente assimilar, porque querer eliminar a disputa política territorial é um suicídio nosso, né, enquanto planejadores e gestores. Né? Isso faz parte da política, faz parte dos interesses conflituosos nas próprias regiões. O que eu acho que está faltando, e o Antônio já me acompanha um pouco de longe essa minha reflexão, é que como a gente não consegue identificar indicadores regionais específicos, por exemplo, aquilo que possa unir determinadas políticas
que estão programados pelas secretarias através de programas ou planos. Enquanto a gente não fizer isso, vai ser difícil unificar. Por exemplo, se numa região a gente quiser diminuir a mortalidade infantil e para isso tiver que fazer um trabalho de assistência social junto com a saúde, junto com a educação, etc. Se a gente não chegar a esse nível de planejamento e de análise, vai ser difícil agrupar interesses contraditórios e conflitantes. Então eu vejo assim que na minha experiência aqui no Rio Grande do Sul, apesar de estar na FEE, que eu acho que é um dos poucos estados que tem uma fundação, né, é maravilhoso, tá, eu acho que a gente tinha que avançar nessa questão da gestão mesmo. E a gestão não se faz com indicadores anuais e semestrais, né? A gestão se faz com indicadores mais de curto prazo. Então, senão é no retrovisor sempre. Então, eu perguntaria o seguinte, se vocês concordam com essa afirmação, né, do papel disso, e como aproximar o planejamento da gestão. Como é que vocês veem? Dando agora a oportunidade aos palestrantes responder, depois abriremos uma nova rodada. Bom, eu vou começar pelas duas últimas, que tenho mais assim, direcionadas para os dois, né? Primeiro a questão do Rubinho, da questão do orçamento setorial e essa questão da formulação mais do esforço editorial e da questão das práticas. Eu acho que as políticas territoriais têm uma dificuldade, do meu ponto de vista, que vai além da questão dos instrumentos. Eu acho que os instrumentos não é o principal elemento. Eu acho que é importante que, claro, o mundo se realiza por segmentado, por gavetas, etc. Mas tem uma questão que ainda eu acho extremamente pendente do ponto de vista da elaboração das políticas públicas, é que não se tem tem pouquíssima capacidade de formulação nessa área. Claro, numa estrutura que está organizada setorialmente, tu introduzir um debate que não faz parte do cotidiano, fica muito difícil. Tu sustentar um debate, e ainda mais um debate que é um debate de longo prazo, não é um debate de curto prazo. Quer dizer, não existe política regional de curto prazo. Quer dizer, o que a gente tem aqui, e olhando para esse acúmulo, tu tem esforços de 4 anos, de 5 anos, alguma coisa que passou além disso, mas se a gente olhar para toda a literatura da questão regional, tu não resolve o problema do território, o problema que é de desenvolvimento, que tem a ver, que envolve uma série de fatores complexos do processo de desenvolvimento em 4 anos, em 5 anos, muito menos em 10 anos. Então eu acho que só tem um jeito para isso, que é trabalhar em cima de estratégias mais conversadas com as regiões. Eu cito que eu vou citar como exemplo, né, trazendo mais para o concreto. Tem regiões do estado onde tu vai e a gente tem um certo consenso sobre alguns temas que tem que ser tratados. Se tu vai na região X, eu vou citar um exemplo aqui. A questão na região do Vale do Rio Pardo, não entrar numa das mais conhecidas. Tu vai para o Vale do Rio Pardo, tem a questão que é da transição da agricultura, do problema do fumo, da convenção quadro, que é uma questão que está posta. E essa questão não é uma questão de governo. E essa questão, para te conseguir traduzir ela, para dar um corpo, para que ela permaneça no longo prazo, nos diferentes orçamentos, ela tem que ser mais construída. Então, eu acho que se falta muita formulação. Os instrumentos, é claro que dificultam, mas é a questão do setorial. E tem também uma outra coisa, que é o outro lado da questão, né, que eu abordo isso no meu trabalho, que é a questão da construção dos discursos, né?
A política regional tem se prestado para toda e qualquer forma de discurso. Tu tem a reivindicação do lado da região e tu tem antídotos por parte do Estado. Isso não é política regional, isso é discurso político, do ponto de vista não no sentido eleitoral. Eleitoral, não no sentido do discurso político, no sentido bom do discurso. A política, eu não sou dos que acham que a política é inimiga da técnica, pelo contrário. Eu sou dos que valorizam a política. Emendando com a questão do Ricardo, então, que trabalha mais a questão, que fala mais da questão dos indicadores, né? Talvez sim, talvez a questão de trabalhar indicadores regionalizados seja um elemento que propicie a articulação entre as diferentes esferas do plano do Estado. Eu acho que sim, que talvez que isso ainda, a gente está muito longe nisso, especialmente do ponto de vista de ter indicadores regionalizados. Começar pelo Eugênio, né? Jaime. Desculpa. Então, Jaime, quando eu lanço aquela pergunta, acho que você está certo na questão do diagnóstico. O Haddad ganhou a eleição em São Paulo com um projeto territorial, chamado Arco do Futuro, que é o quê? Um novo modelo de desenvolvimento policêntrico, né? Que São Paulo é aquela coisa inadministrável, né? Assim, qualquer pessoa sensata olhando a prefeitura de São Paulo sairia correndo. Mas não tem como fazer isso porque a cidade tem 11,3 milhões de habitantes que precisam de soluções, que precisam de criatividade, de inovação para dar conta desse desafio que é desumano, né? Então a cidade tem 156% da sua receita em dívida, né? Essa relação dívida-receita, não tem espaço para investimento e o que o candidato Haddad muito corajosamente fez foi propor uma total revolução no modelo de desenvolvimento da cidade. Que é algo que as gestões do PT já vinham tentando, né? É um processo de tentativa e erro, já foi feito. E é curioso, né? O projeto foi eleitoralmente bem sucedido, foi votado e elegeu o atual prefeito Haddad. Agora, é curioso que o custo de uma ideia territorial, que já vem sendo colocada em prática desde a gestão da prefeita Erundina, é que hoje São Paulo tem um mapa eleitoral parecido com o dos Estados Unidos. Ou você é vermelho ou você é azul. Quando você olha por distrito em São Paulo, a periferia que vem sendo valorizada e o Arco do Futuro nada mais é do que um novo modelo de desenvolvimento policêntrico, ela vota maciçamente em projetos que reconhecem essa desigualdade territorial e a necessidade de novo modelo de desenvolvimento. Policêntrico, não circunscrito ao centro expandido, como a gente sempre chama aquele pedaço que os indicadores socioeconômicos são disparadamente superiores às bordas. Agora, é esse o custo, né? Quando eu digo que eu não sei se estamos prontos para isso, é porque o discurso, que aí já dialoga com a colocação, acho que foi do Rubinho, né? Sobre o discurso, ele é muito bem aceito. Temos que combater a desigualdade, e a inflação, né? Todo mundo é contra. Na hora de escolher a ferramenta, o instrumento, ninguém se entende, né? Esse é o mundo da política, que também não pode ser criminalizado, pelo contrário. Então, as instâncias que mediam isso têm que ser valorizadas. A minha tese puxou muito para isso, né? Quer dizer, como é que eu articulo discursos que às vezes são contraditórios, precisam dialogar, senão você tem uma paralisia, sobreposição, enfim. Então, há espaço sim, acredito que o diagnóstico é um avanço. Hoje a gente pensar que a nossa cidade do Brasil, o candidato ganha eleição com um discurso territorial de equidade, de redistribuição dos frutos do desenvolvimento, é um avanço. Agora, o desafio é criar esses instrumentos. Sempre que eles são discutidos, a gente está falando em redistribuição. E isso não é consensual. A sociedade brasileira é extremamente conservadora. Quando você fala em distribuir o butim, a briga está instalada, né? O Bolsa Família dá um exemplo aqui fora da questão territorial, mas não deixa de ser muito territorial. O Bolsa Família, quando você olha o desenho dele, ele está 80% a 90% dos municípios de menor desenvolvimento econômico. É óbvio que o nível de renda é fruto do nível de desenvolvimento. E a oposição que você tem a um programa que tem 1% do PIB de recursos, quer dizer, é muito difícil. E aí, entrando na questão do fundo, o Fundo de Desenvolvimento Regional, o novo fundo, tal como pensado pela professora Tânia, a equipe da integração lá atrás, ele exigiria mudanças constitucionais. A medida provisória não resolve o problema. Por quê? A ideia qual é? Que está por trás da dificuldade é o aspecto redistributivo, né? Você tem que falar em reforma fiscal, reforma tributária,
tem que mudar o fundo constitucional para deixar de ser um subsídio ao capital, né? Que a gente sabe, o Antônio mostrou mais transparência, quando você fala em subsidiar a iniciativa empresarial, você está falando em concentração, em alguma forma, né? Então você teria que inverter isso para uma lógica de fortalecer talvez programas regionais, territoriais, que vão fazer investimentos a fundo perdido em regiões carentes, infraestrutura, né? Vou só resgatar uma história que me contaram do antigo Comunidade Ativa, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, que as equipes chegavam para mobilizar o setor social para ele virar um setor produtivo, né? Era feito meio assim. Então eles chegavam no território, na cidade interior do Piauí, e diziam o seguinte: vamos pensar aqui um fórum de desenvolvimento. O fórum de desenvolvimento era a Dona Maria, seu José, chegavam descalços no fórum e ficavam ouvindo. Aí quando acabava a intervenção, perguntava assim: quais são as demandas de vocês, os técnicos, né? Eles diziam: olha, a gente queria água e luz. E aí a resposta era: vocês estão sendo tão pouco criativos, vocês têm que pensar em coisas novas. Como é que você vai discutir desenvolvimento sem ter os insumos de desenvolvimento? Capital, mão de obra, investimento público, infraestrutura. Não existe isso. Isso é lenga-lenga, isso é um localismo na sua pior versão, que é vender ilusão, né? Que a mobilização vai trazer desenvolvimento por si. Se você não tem recursos, você não tem investimento público, não tem prioridade, não tem redistribuição de recursos, você dificilmente você vai ter subsídio a capital, né? Eu lembro assim, você não quis entrar nessa história, mas assim, quem tinha bom senso observou aquele embate da Ford, o governo estadual aqui. Eu fiquei sem comprar Ford 10 anos, né? Acabei tendo que me render. Mas eu odiei a Ford profundamente. Uma medida provisória casuística quebrou uma negociação que a primeira vez no Estado da União da Comunidade Federativa estava bancando o grande capital em prol de prioridades. Assim, isso aqui na casa da mãe Joana. E acabou, uma medida provisória no apagar das luzes, cedeu, né, com a derrota do ente que tentou resistir. E enquanto o neoliberalismo campeava, né, no discurso, o governador do Rio de Janeiro, na época, que era do mesmo partido, né, do presidente, ficava sócio da Ford e da Volkswagen em 200 milhões. Esse é o capitalismo de competição, essa é a privatização. Quer dizer, o Estado entra ou dando subsídios de mãe ou virando sócio de empreendimento. Isso assim, então, assim, se você quer fazer desconcentração, você tem que investir em redistribuição. Só que isso mexe com arenas complexas, interesses complexos, e o fato é que, na maioria das vezes, fica pelo caminho. E aí, dialogando só rapidamente com outras duas colocações. Sim, as políticas setoriais são instrumentos de resistência. Não há ainda hoje, na minha visão, prioridade do território. As políticas são territorializadas, não existe a territorialização da política. Ela não é pensada a partir do território, ela é pensada para o território. Como é que eu compenso, como é que eu ajusto, como é que eu melhoro? Mas vai ter sempre um limite, porque não foi o ponto de partida. E aí articular a política para essa lógica é muito mais difícil. Exige uma visão de desenvolvimento com um processo muito mais amplo, que impacte saúde, assistência social, educação, etc. É a única maneira. E aí, só para concluir, o Ministério do Planejamento, na minha tese eu cito isso, em duas ocasiões, na elaboração dos PPAs, 2004, 2007, 2008 e 2011, criou o fórum, uma instância local, um comitê, não lembro a designação, para discutir territorialização. E era ideia forte fazer o PPA territorializado para valer. As duas foram enterradas nas primeiras reuniões. Não houve a menor possibilidade de levar à frente. E o estudo do Galvão, que foi realmente, aí acaba ficando só com produção acadêmica de curiosidade, né? Fica só a palavra ótima, editorial, é isso. E o estudo do Galvão foi atropelado, sabe pelo quê? Pelo PAC. O estudo do que o Galvão conduziu para a CGE era nada mais, nada menos do que um PAC territorializado. Vou fazer investimentos em infraestrutura para recuperar, para inovar, para ter fronteiras energéticas, inclusive, obedecendo a uma lógica de dinamismo regional de recuperação, combate a desequilíbrio. Foi atropelado pela lógica dos fatos. E o PAC, né, ele faz alguns estudos econométricos, ele é regressivo, é levemente regressivo, infelizmente. Para recuperar o programa de investimentos de grande monta no Brasil, nós tivemos que dar um passo atrás na territorialização. Então, assim, essa tensão que eu digo não está tranquila. Eu acho que melhorou, eu sou otimista, mas há muito o que fazer e muita briga pela frente. Então, Álvaro.
dia. Meu nome é Álvaro Magalhães, eu estou trabalhando na Secretaria do Planejamento, Departamento de Planejamento do Governo do Estado. E quero fazer uma pergunta para o meu colega Ricardo, né, aproveitar, até porque o Antônio a gente convive, né, cotidianamente, tá, e perguntar se a gente está mais... Eu vou fazer alguns comentários aqui, mas a pergunta seria o seguinte: se a gente está mais perto ou mais longe, mesmo com o ambiente, vamos dizer, de criação de espaço fiscal, de aumento de... Vamos dizer, seria razoável pensar o seguinte: eu tenho mais demanda por planejamento, por fortalecer instrumentos globais de planejamento, mas eu tenho muita dúvida se a gente está mais perto ou mais longe, apesar da gente não estar num ambiente só de enxugamento do Estado e restrições fiscais que não estimulariam ao planejamento. Tá? Primeiro, eu queria fazer um rápido comentário em relação ao colega do BRDE. A medida provisória, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que está na medida provisória, é simplesmente compensatória a modificações de CM, ele seria administrado pelo Ministério da Fazenda. O fundo que a política de desenvolvimento regional reivindica é outro, seria outro. Tá? Então até brinco com o Ix, que é o presidente do BRDE, dizendo: não, esse é o fundo do ar, da outra coisa, não é o fundo. Né? A outra provocação um pouco, Jaime, é essa questão, e também puxando um pouco por essa questão de São Paulo. Né? E a gente tem uma relação regional também com os companheiros aí de São Paulo, né, muito antiga. E eu lembro muito quando a gente fazia aqui os nossos instrumentos de planejamento e gestão aqui municipal em Porto Alegre, a gente ouvia dizer: não, esse negócio de orçamento participativo é uma questão local, municipal, não tem problema de escala. Quando a escala fica nacional, a coisa complica. Tu tem as relações federativas, tu tem os diversos entes, e tu tem, como a gente sabe, que já foi comentado, essa dicotomia entre a fragmentação que os vários setores reivindicam, né? Certo? E que um instrumento de mais global de planejamento, e se tentou, por exemplo, transformar as peças orçamentárias em instrumentos mais globais de planejamento, PPA e orçamento. Tenho muita dúvida até que ponto eles conseguem, né? No âmbito municipal ou metropolitano, a gente tem o plano diretor, né, como até também gostaria de saber como é que essa proposta, vamos dizer, mais global que o Haddad vingou na eleição, como é que ele se transforma nos instrumentos de gestão municipal? Vocês vão mudar o plano diretor? Aqui, quando a gente teve que fazer um processo de descentralização da cidade, a gente acabou fazendo um processo de planejamento participativo, certo? Que, vamos dizer, ampliou a discussão do orçamento participativo para outros temas e que acabou também fazendo uma reforma específica do plano diretor. Em parte a gente implantou o plano diretor antigo, né? Mas em parte a gente mudou. Tá? Ganhou as eleições com um discurso da policentralidade. E a gente teve que inventar, certo? Uma maneira institucional de usar os instrumentos para fazer planejamento. Isso não está dado do ponto de vista político. É aí que eu quero ver, e é aí que eu quero fazer um pouco também essa provocação. Essa fragmentação, certo, de decisões múltiplas que a gente tem, certo? São emendas parlamentares, são isso, aquilo, são interesses dos municípios maiores, municípios menores, setores que se organizam em torno das políticas setoriais e têm sua vida constituída, desde do SUS até os setores conhecidos que se organizam. A gente está mais próximo ou mais longe de ter instrumentos em que possa ter integração federativa, em que as partes, as regiões, as cidades, enfim, que se possa construir essa ideia e ter até... Onde está o Projeto Nacional de Desenvolvimento? Né? Sempre a gente vai escrever as mensagens do PPA, a gente tenta interpretar o que está acontecendo. Assim como quando a gente vai fazer política territorial, a gente mais interpreta o que está acontecendo nos territórios, o que já é um passo, né, Antônio? Esse trabalho que a gente começou lá com o Ministério do Planejamento, eu defendo muito ele. Pelo menos o primeiro passo a gente tem que saber o que está acontecendo nos territórios, né? Tá? Saber reconhecer isso. Mas essa desconfiança, a gente está mais longe ou está mais perto? Alguma outra questão?
otimista com relação a que melhorou, vem melhorando e está colocado o problema, pelo menos, né? Porque a gente passou aí décadas renegando o planejamento, né? Amaldiçoando o planejamento e pior, desmontamos várias estruturas de planejamento e de intervenção, de capacidade de intervenção do Estado. Então tínhamos que reaprender, quem passou pelo BNDES sabe disso, né? Reaprender a analisar projeto, reaprender a montar equipes técnicas, a implementar, recompor carreiras de Estado. O Estado foi muito esvaziado, né? Junto com a queda, a ascensão e queda do planejamento, houve também um esvaziamento e enfraquecimento dos instrumentos de intervenção que viabilizam o planejamento, para não ser apenas letra do papel. Então, acho que essa é a primeira questão. É preciso fortalecer e recuperar as instâncias administrativas que são capazes de intervir. E tem que criar, aí eu acho que tem que avançar mesmo, instâncias de deliberação e consulta e articulação. A interlocução para fazer o território aflorar como um nível estratégico nesse processo, eu acho que ainda é muito deficiente, né? A própria política nacional começou apostando numa Câmara só com órgãos federais, aí a revisão é abrir espaço para os entes. A CAR, né, que é a sigla que nunca andou, como é que era o nome? Era o Comitê de Articulação Federativa, teve 3 reuniões em não sei quantos anos. É difícil, porque ainda o padrão de demanda é fragmentado, né? Os prefeitos fazem marcha, pedem dinheiro, depois voltam cada um, né, com o seu recurso, com a garantia do recurso, vai a Brasília, pede dinheiro para o programa e tal, mas a discussão, acho que tem uma discussão de repactuação federativa que tem que ser feita. Dar um depoimento aqui bem rápido. Eu estava no Brasil Sem Miséria, né? Eu fiquei o ano passado no Plano Brasil Sem Miséria. E há inúmeras ações que são municipais. E a grande dificuldade, por exemplo, da inclusão produtiva, era repassar recursos para município. As ações estavam lá, a demanda estava lá, a capacidade administrativa estava lá e não havia instrumentos. A gente falava assim, convênio, aí o próprio prefeito, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, convênio, estou todo enrolado com prestação de conta, tomada especial, parará. Então o que a gente faz? Quer dizer, há uma necessidade de dotar os municípios e estados de mais recursos, e não só financeiros, mas também organizacionais, né? É preciso fazer as instâncias locais conversarem com as federais e vice-versa. Todo mundo tem que se enxergar numa lógica territorial. Isso ainda é um desafio para mim. Eu vejo que ainda tem muito que avançar. E aí o caso de São Paulo, só respondendo, São Paulo, para viabilizar, por exemplo, o projeto do Haddad, você vai ter que revisar os 3 grandes instrumentos territoriais, que são o plano diretor, pra vocês terem uma ideia, foi feito pela Marta, nunca foi revisado, embora esteja prevista a revisão dele na própria lei. Ocupação e uso do solo, né? Vai ter que ser toda revista. E os planos regionais, que são outros instrumentos também de desenvolvimento regional. Quer dizer, isso tudo passa pelo quê? Por uma coisa que ficou abandonada nos últimos 8 anos em São Paulo, que são as subprefeituras. Porque o que faz uma cidade desse tamanho deixar de ser inadministrável e se tornar administrável é a divisão, a sua descentralização administrativa na forma de subprefeituras, né? Aproximar o cidadão do poder público, aproximar a capacidade de enxergar as demandas locais, a participação do cidadão. Eu estava comentando agora mais cedo, eu tive em 2 audiências, houve várias audiências de debate do programa de metas do prefeito Haddad agora, e eu tive em 2 periferias, né, no sul e no extremo leste de São Paulo. Como é diferente você gerenciar ouvindo a população, né? O programa de metas vai ser revisto, está previsto numa lei do município, que tem que ser apresentado em 100 dias e revisto periodicamente. A gente já vai fazer a primeira incorporação de sugestões agora. Agora, você debater desenvolvimento sem a população e sem instrumentos de centralização efetiva da administração é completamente diferente de ficar encapsulado, administrando setorialmente, pensando em grandes planos globais, estruturantes, sem ter essa permeabilidade, esse debate democrático, até para que os antagonismos e as visões distintas possam ser confrontados democraticamente de uma maneira legítima, né? Você tenha visões distintas, colocadas e negociadas, para não virar, obviamente, um processo vertical e que você perde toda a riqueza de participação popular.